Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 16ª sessão. Título: O Zodíaco e sua Antiguidade. Todos os homens são propensos a ter em alta conta a própria inteligência e a obstinar-se nas opiniões que professam. Diz com razão Giordano, e acrescenta: e, no entanto, quase todos os homens são guiados pela inteligência dos outros, e não pela própria. Pode-se, em verdade, dizer que as suas opiniões são antes adotadas que criadas por eles. Isso é duplamente verdadeiro no que se refere às opiniões científicas em torno das hipóteses que surgem. São muitas vezes os preconceitos e o parti pris das chamadas autoridades que decidem sobre questões da maior importância vital para a história. Existem várias dessas opiniões preconcebidas, a que se atêm os nossos sábios orientalistas, e poucas são tão ilógicas e injustas como o erro generalizado acerca da antiguidade do zodíaco. Devido à tese favorita de certos orientalistas alemães, alguns sanscritistas ingleses e americanos acolheram a opinião do professor Weber de que os povos da Índia não tinham noção alguma do zodíaco, anteriormente à invasão macedônia, e de que os antigos hindus a importaram dos gregos para o seu país. Várias outras autoridades querem ainda fazer-nos acreditar que nenhuma nação oriental tinha conhecimento do zodíaco antes que os helenos houvessem por bem comunicar amavelmente sua invenção aos vizinhos. E fazem tal afirmação a despeito do livro de Jó, que eles próprios reconhecem ser o mais antigo dos cânones hebreus e anterior certamente a Moisés. A despeito desse livro, que se refere à criação do Arcturo de Órion, das Pleiades, Osh, Quessil e Quimá, e das recâmaras do sul. Observação número 1. Retirado o trecho do livro de Jó, capítulo 9, versículo 9. Continuação da narrativa. Do Escorpião e de Mazarut, os 12 signos. Observação número 2. Retirado do mesmo livro, porém no capítulo 38, versículos 31 e 32. Continuação da narrativa. Palavras que, a significarem algo, implica o conhecimento do zodíaco até entre as tribos de árabes nômades. Afirma-se que o livro de Jó precedeu a Homero e a Hesídio pelo menos 1000 anos, e que os dois poetas gregos floresceram cerca de 8 séculos antes da era cristã. Sem falar, diga-se de passagem, nos que preferem acreditar em Platão, que aponta como sendo muito anterior ao tempo de Homero, e poderiam assinalar um certo número de signos do zodíaco na Ilíada e na Odisseia, nos poemas órficos e em outros escritos da antiguidade. Como, porém, segundo a absurda hipótese de alguns críticos modernos, não só Orfeu, mas também Homero e Hesídio, nunca existiram. Seria perder tempo invocar estes autores arcaicos. Bastará o Jó árabe, a não ser que o seu livro de Lamentações
juntamente com os poemas dos dois gregos, seja atribuído a uma falsificação patriótica do juiz Aristóbulo, podendo acrescentar-se os poemas de Lino. Mas, se o zodíaco era conhecido dos dias de Jó, como poderiam ignorá-lo os civilizados e filosóficos hindus? Arriscando-se aos dardos da crítica moderna, algo embotados por causa do mau uso, bem pode o leitor inteirar-se da sábia opinião de Bailey sobre o assunto. É possível demonstrar o erro de teorias formuladas com base em deduções, mas os cálculos matemáticos oferecem bases mais seguras. Tomando como ponto de partida diversas referências astronômicas de Jó, Bailey imaginou um meio sobremodo engenhoso de provar que os primeiros fundadores da ciência do zodíaco pertenciam a um povo primitivo da era antediluviana. A circunstância de ele parecer inclinado a ver em Thoth, Set e no forré chinês alguns dos patriarcas bíblicos em nada infirma a validade de suas provas sobre a antiguidade do zodíaco. Observação número 3. Registrado por Bailey no livro Astronomia Antiga e também em Os Espíritos, no tomo número 4. Continuação da narrativa. Admitindo, mesmo para argumentar a sua prudente cifra de 3.700 anos antes de Cristo como a era exata da ciência zodiacal, essa data mostra de maneira incontestável que não foram os gregos os inventores do zodíaco, pela simples razão de que não existiam como nação 37 séculos antes de Cristo, pelo menos como raça histórica admitida pelos críticos. Bailey calculou depois o período em que as constelações deviam ter manifestado as influências atmosféricas chamadas por Jó as doces influências das Pleiades. Observação número 4. As Pleiades, como é sabido, são as 7 estrelas situadas além do Touro, que aparecem no início da primavera. Têm um significado muito oculto na filosofia esotérica hindu e estão relacionadas com o som e outros princípios místicos da natureza. Fim da observação número 4. Continuação da narrativa. Pleiades, em hebreu, significa Quimá. A de Órion significa Quessil. E as das chuvas do deserto, relacionada com o Escorpião, a 8ª constelação. E chegou à conclusão de que, diante da invariável conformidade dessas divisões do zodíaco, como os nomes dos planetas, enumerados sempre e em toda a parte na mesma ordem, e dada a impossibilidade de atribuir tudo isso ao acaso e a coincidências, que jamais criam semelhanças que tais, se impunha a verdade conceder ao zodíaco uma antiguidade muito remota. Observação número 5. Trecho retirado do livro Astronomia Antiga, na página 63 a 68. Continuação da narrativa. Igualmente, se admite a Bíblia como autoridade em qualquer assunto, e ainda há muita gente que assim a considera, seja em virtude de razões cristãs ou cabalísticas, vemos então que o zodíaco se acha claramente mencionado no 2º livro dos Reis, no capítulo 23, versículo 5. Antes que o livro da lei fosse descoberto pelo sumo sacerdote
Hilquiá, eram já conhecidos e adorados os signos do zodíaco. Rendiam-se a eles o mesmo culto que ao sol e à lua. Por isso que os sacerdotes a quem os reis de Israel haviam ordenado queimar incenso, a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Isto é, aos 12 signos ou constelações, segundo a explicação em nota marginal constante da Bíblia inglesa, cumpriram a ordem durante séculos. Só em 624 a.C. é que o rei Josias pôs termo a essa idolatria. O Antigo Testamento está repleto de alusões aos 12 signos zodiacais e todo o seu esquema neles se baseia em heróis, personagens e acontecimentos. Assim, o sonho de José, que viu 11 estrelas inclinando-se ante a 12ª, que era a sua estrela, refere-se ao zodíaco. Os católicos romanos viram ali uma profecia da vinda de Cristo, que estaria representando por aquela 12ª estrela, sendo os apóstolos as outras 11. A ausência do 12º apóstolo seria uma indicação profética da traição de Judas. Também os 12 filhos de Jacó significam uma alusão ao zodíaco, como acertadamente observa Villa-Pando. Observação número 6. Trecho retirado do livro O Templo de Jerusalém, no volume 2, parte 2, capítulo 30. E também em Os Espíritos, no tomo 4, da página 58. Continuação da narrativa. O Sr. James Malcolm, em sua História da Pérsia, observação número 7, no capítulo 7, e também em Os Espíritos, no tomo 4, página 55, continuação da narrativa, mostra que Dabistan se fez eco em todas as tradições concernentes ao zodíaco. A invenção deste é por ele atribuída aos dias florescentes da Idade de Ouro do Irã. E observa que, segundo uma das tradições, os gêmeos dos planetas estão representados sobre a mesma forma e aspectos que haviam tomado quando apareceram a vários dos santos profetas, o que deu lugar à instituição dos ritos baseados no zodíaco. Pitágoras e, posteriormente, Fílon, o judeu, consideravam sagrado o número 12. Segue agora um trecho em destaque. Este número 12 é perfeito. É o dos signos do zodíaco que o Sol visita a cada 12 meses. E foi para honrar este número que Moisés dividiu a sua nação em 12 tribos, instituiu os 12 pães da proposição e colocou 12 pedras preciosas no peitoral dos pontífices. Fim do trecho em destaque. Observação número 8. Trecho foi citado por de Mirville em Os Espíritos, no tomo 4, páginas 58 e 59. Continuação da narrativa. Segundo Sêneca, Berose profetizava os acontecimentos e os cataclismos futuros por meio do zodíaco, e observava-se que as épocas por ele fixadas para a conflagração do mundo, pralaya, e para um dilúvio, correspondem às indicadas num velho papiro egípcio. Semelhante catástrofe ocorre a cada renovação do ciclo do ano sideral de 25,868 anos.
Os nomes dos meses acadianos eram derivados dos nomes dos signos do zodíaco, e os acadianos são muito anteriores aos caldeus. O Sr. Proctor nos mostra em seu livro Mitos e Maravilhas da Astronomia que os astrônomos antigos possuíam 2.400 anos antes de Cristo um sistema de astronomia dos mais exatos. Os hindus datam o início do seu Kali Yuga de uma grande conjunção periódica dos planetas que se verificou 31 séculos antes de Cristo. Mas, apesar disso, pretende-se que os gregos participantes da expedição de Alexandre o Magno foram os instrutores dos hindus arianos em astronomia. Certo é que a origem do zodíaco, quer seja ária ou egípcia, remonta a uma imensa antiguidade. Simplício, no século VI de nossa era, escreveu que sempre ouvira dizer que os egípcios haviam conservado observações e anais astronômicos durante um período de 630.000 anos. Esta declaração parece assustar o Sr. Gerald Massey, que, a tal respeito, observa o seguinte: segue o trecho. Se interpretarmos os anos deste número como significando meses, que os egípcios, segundo diz o Êxodos, chamavam de anos, isto é, períodos de tempo, ainda assim teríamos uma duração igual a 2 ciclos de precessão, 51.736 mil anos. Fim do trecho. Observação número 9. Retirado do livro A Gênesis Natural, volume 2, página 318. Continuação da narrativa. Diógenes Laércio faz retroceder os cálculos astronômicos dos egípcios a 48.863 mil anos antes de Alexandre o Magno. Observação número 10. Retirado do mesmo livro, no capítulo 2. Continuação da narrativa. Marciano Capella corrobora essa afirmativa dizendo à posteridade que os egípcios haviam secretamente estudado a astronomia por mais de 40.000 anos, antes de comunicarem seus conhecimentos ao mundo. Observação número 11. Trecho retirado do livro A Astronomia Ancestral de Levius, página 264. Continuação da narrativa. No livro A Gênesis Natural, se fazem algumas valiosas citações com o fim de justificar as teorias do autor, mas elas confirmam muito mais o ensinamento da doutrina secreta. Por exemplo, há a citação de um trecho da vida de Sula, do Plutarco, em que este diz o seguinte, segue o trecho. Um dia em que o céu estava sereno e claro, ouviu-se o som de uma trombeta tão estridente, agudo e triste, que encheu o mundo de espanto e assombro. Os sábios da Toscana disseram que era o presságio de uma nova raça de homens e de uma renovação do mundo, pois afirmavam que havia 8 classes distintas de homens, diferindo todas por sua vida e seus costumes, e que o céu assinara a cada classe um período de tempo limitado pela duração do grande ano, 25.868 mil anos. Fim do trecho em destaque. Observação número 12.
trecho retirado da Gênesis Natural, no volume 2, página 319. Continuação da narrativa. Tais palavras fazem lembrar as nossas 7 raças humanas e a 8ª, o homem animal, descendente da última 3ª raça, assim como as sucessivas submersões e destruições dos continentes que fizeram desaparecer quase por completo esta raça. Diz Jambilo o seguinte, segue o trecho. Os assírios não somente conservaram os anais de suas 27 miríades de anos, 270 mil anos, conforme certifica Íparo, mas também os de todas as apocatástases e períodos dos 7 regentes do mundo. Fim do trecho em destaque. Observação número 13. Trecho registrado por Proclus no livro Timoaeum, volume 1. Continuação da narrativa. O que corresponde, quando possível, aos cálculos da doutrina esotérica. Atribui-se efetivamente à nossa atual raça raiz, a 5ª, a duração de 1 milhão de anos, já se tendo escoado 850 milhões de anos, desde a submersão da última grande ilha, que fazia parte do continente da Atlântida. A ruta da 4ª raça, a raça Atlante, enquanto que Daitya, pequena ilha habitada por uma raça mista, foi destruída há uns 270 mil anos durante o período glaciário ou em sua proximidade. Mas os 7 regentes, ou as 7 grandes dinastias dos reis divinos, pertencem às tradições de todos os grandes povos da antiguidade. Onde quer que se mencione o número 12, trata-se invariavelmente dos 12 signos do zodíaco. Esse fato é de tal modo evidente que os escritores católicos romanos, notadamente os ultramontanos da França, concordam tacitamente em associar os 12 patriarcas judeus aos signos do zodíaco. Fazem-no de um modo tanto profético-místico que soa aos ouvidos piedosos e ignorantes como uma prodigiosa prova, um reconhecimento tácito divino do povo eleito de Deus, cujo dedo traçou intencionalmente nos céus, desde o começo da criação, o número daqueles patriarcas. Por exemplo, é bem curioso que esses escritores, entre eles de Mirvail, reconheçam todas as características dos 12 signos do zodíaco nas palavras de Jacob. Ao morrer, dirigiu aos seus filhos e no quadro por ele descrito sobre o futuro de cada tribo. Observação número 14. Trecho retirado do livro do Gênesis, no capítulo 49. Continuação da narrativa. Ainda diz-se que as bandeiras dessas tribos ostentavam, respectivamente, os mesmos símbolos e os mesmos nomes dos zodíacos, símbolo que eram reproduzidos nas 12 pedras de Urim e de Tumim, e nas 12 asas dos 2 querubins, deixando a cargo daqueles místicos a prova da suposta correspondência. Limitamo-nos a mencioná-la, a saber: o homem, ou Aquário, está na esfera de Ruben, que se declara tão instável como a água. A Vulgata diz impetuoso como a água. Gêmeos
os gêmeos, na de Simeão, e Levi, por causa de sua estreita associação fraternal. Léu, na de Judá, o leão forte de sua tribo, o filhote de leão. Piscis, peixes, na de Zabulon, que habitará o porto do mar. Touro, na de Issachar, que é um asno forte deitado, e etc, e etc. E, portanto, associado aos estábulos, Virgo, Virgem, e Escorpião, na de Dão, que é descrito como uma serpente, uma cobra que morde na estrada, etc. Capricórnio, na de Natali, porque é uma corça ou cervo em liberdade. Câncer, na de Benjamim, porque é voraz. Libra, a balança, na de Asher, cujo pão será nutritivo. Sagitário, na de José, cujo arco significa força. Observação número 15. Omitido, Áries, na de Gad, contra quem virá uma tropa, mas ele vencerá por fim. Nota da edição de Adiar. Continuação da narrativa. E, finalmente, como 12º símbolo, a Virgem, Virgo. Separada do Escorpião, temos Diná, a filha única de Jacob. Reza a tradição que as tribos traziam os 12 signos em seus estandartes. Mas, além disso tudo, a Bíblia se acha efetivamente referta de alusões teocosmológicas, assim como os símbolos e personificações astronômicas. Resta indagar e perquerir se o destino dos verdadeiros patriarcas vivos estava assim tão indissoluvelmente ligado ao zodíaco como se explica que, após a perda das 10 tribos, não hajam também desaparecido milagrosamente 10 dos 12 signos nos campos siderais? Mas isso tem importância secundária. Mais vale que nos ocupemos da história mesma do zodíaco. Não será ocioso lembrar ao leitor algumas das opiniões manifestadas sobre o zodíaco por várias autoridades científicas das mais eminentes. Newton acreditava que a invenção do zodíaco podia ser recuada até a época da expedição dos Argonautas e do Lauri. Fixou a sua origem em 6.500 anos antes de Cristo, precisamente 2.496 anos antes da criação do mundo, segundo a cronologia bíblica. Kreuzer pensava que era muito fácil demonstrar que a maior parte das teogonias estavam intimamente relacionadas com os calendários religiosos e em sua origem com o zodíaco, senão com o zodíaco que hoje conhecemos, pelo menos com algo que lhes era muito semelhante. Estava ele certo de que o zodíaco e suas implicações místicas se acham no fundo de todas as mitologias, sob uma ou outra forma, e que durante séculos o zodíaco existiu em sua antiga forma, antes de ser apresentado com o aspecto astronômico definido que hoje tem, por motivo de alguma singular coordenação de certos acontecimentos. Observação número 16. Trecho registrado por Kreuzer no volume 3, página 930. Continuação da narrativa.
Quer os gênios dos planetas, nossos Dayankorans das esferas supramundanas, se mostrassem ou não aos santos profetas como se pretendem no Dabistã, parece que grandes guerreiros e seculares foram contemplados com esse privilégio nos antigos tempos da Caldeia, quando a magia astronômica e a teofania caminhavam de mãos dadas. Xenofante, que não era um homem comum, falava de Ciro. Conta que no momento de sua morte ele agradeceu aos deuses e aos heróis por haverem-no instruído tantas vezes sobre os signos do céu. Fim do trecho. Observação número 17. Trecho retirado de Ciropédie, no capítulo 8, página 7, tal como citado também em Os Espíritos, no tomo 4, página 55. Continuação da narrativa. A não ser admitindo que a ciência do zodíaco vem da mais remota antiguidade, como se poderia explicar a universidade de seus signos que se encontram nas mais antigas teogonias? Conta-se que Laplace foi tomado de assombro ao ter conhecimento de que os dias de Mercúrio, Meriócles, Vênus, Júpiter e de Saturno, sábado, e outros se relacionavam com os dias da semana na Índia, com os mesmos nomes e na mesma ordem em que no norte da Europa. Observação. Um trecho em destaque. Tentai, se possível, com o atual sistema de civilizações autóctones tão em voga nos nossos dias, explicar como nações sem linhagem, tradições ou origens comuns chegaram a inventar uma espécie de fantasmagoria celeste, um verdadeiro imbróglio de denominações siderais, sem ordem nem objetivo, sem nenhuma relação figurativa com as constelações que representam e, ao que parece ainda menos, com as faces de nossa vida terrestre, cuja significação se lhes atribui. Fim do trecho em destaque. Observação número 18. Trecho retirado do livro Os Espíritos, no capítulo 4, páginas 59 e 60. Continuação da narrativa. Não haveria, no fundo de tudo isso, uma intenção geral, assim como uma causa e uma crença universais? Depois expressou a mesma verdade quando afirmou o seguinte: é impossível descobrir o menor traço de semelhança entre as divisões do céu e as figuras que os astrônomos ali representaram de modo tão arbitrário, mas, por outro lado, o acaso é impossível. Observação número 19. Trecho retirado do livro Origem dos Cultos, no subtítulo Zodíaco, página 61. Continuação da narrativa. Está certo, o acaso é impossível. Nada existe por acaso na natureza, onde todas as coisas estão matematicamente coordenadas e interrelacionadas em suas unidades. Diz Coleridge. Segue o trecho. O acaso não é senão um pseudônimo de Deus ou da natureza para aqueles casos particulares em que ele não deseja assinar abertamente com a sua própria firma manual. Fim do trecho. Substitua-se a palavra Deus por karma e ter-se-á um axioma oriental. Por isso,
As profecias siderais do zodíaco, assim chamadas pelos cristãos místicos, nunca se referem a um acontecimento particular, por mais sagrado e solene que seja para uma parte da humanidade, mas às leis periódicas que se repetem sempre na natureza e são compreendidas somente pelos iniciados dos próprios deuses siderais. Nenhum ocultista ou astrólogo do Oriente estaria jamais de acordo com os místicos cristãos, nem mesmo com a astronomia mística de Kepler, a despeito de sua profunda ciência e erudição. E isso porque, se as suas premissas estão de todo corretas, as suas deduções são apenas parciais e se apresentam torcidas pelos preconceitos cristãos. Onde Kepler vê uma profecia diretamente relacionada com o Salvador, outros veem o símbolo de uma lei eterna, decretada para uma vantara atual. Porque ver em peixes uma referência direta a Cristo, que é um dos vários reformadores do mundo e um salvador para os seus partidários, mas somente um glorioso e grande iniciado para muitos outros, quando essa constelação brilha como um símbolo de todos os salvadores espirituais passados, presentes e futuros, que esparzem a luz e dissipam as trevas mentais? Os simbologistas cristãos têm procurado provar que o signo pertencia a Efraim, filho de José, o eleito de Jacó, e que, portanto, era no momento da entrada do sol no signo de Peixes que devia nascer o Messias eleito. Mas, se Jesus de Nazaré foi o Messias, teria ele realmente nascido naquele momento? Ou foi a hora do seu nascimento assim fixada pelos teólogos, que simplesmente cuidavam de ajustar suas ideias preconcebidas aos fatos siderais e àquela crença popular? Todo mundo sabe que a hora e a data de nascimento de Jesus são completamente desconhecidas. E os judeus, cujos antepassados deram a palavra Dag, o duplo significado de peixes e de Messias, durante o desenvolvimento forçado de sua língua rabínica, são os primeiros a impugnar aquela pretensão dos cristãos. E o que diremos da circunstância de associarem os Brahmanes, o seu Messias, o eterno Vishnu Avatar, a um peixe e ao dilúvio, e de fazerem os babilônios também um peixe e um Messias do seu Dag-on, o homem-peixe e profeta? Entre os egiptólogos há sábios iconoclastas que dizem o seguinte, segue o trecho. Quando os fariseus pediram um sinal do céu, Jesus respondeu, nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Trecho registrado em Mateus, capítulos 16, versículo 4. O sinal de Jonas é o de Oan, ou homem-peixe de Nínive. Seguramente não havia outro signo além deste, o do sol, que voltava a nascer em peixes. A voz da sabedoria secreta diz que os que pedem sinais não podem ter outro senão o da volta do homem-peixe. Ictis, Oanis ou Jonas, que não podia ser feito carne. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Parece que Kepler sustentava como fato positivo que no momento da encarnação todos os planetas estavam em conjunção no signo de Peixes,
chamado pelos cabalistas judeus a constelação do Messias. Kepler asseverava o seguinte: é nessa constelação que se encontra a estrela dos magos. Semelhante afirmação citada por Denis Merville, que se transladou do Dr. Sepp, observação número 20. Trecho retirado do livro Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, página 9. Continuação da narrativa. Semelhante afirmação citada por de Merville, que se transladou do Dr. Sepp, animou o primeiro a fazer a seguinte observação. Segue o trecho. Todas as tradições judias, enquanto anunciavam essa estrela que muitas nações viram, observação número 21. Seja ou não verdade que muitas nações hajam visto essa mesma estrela, todos nós sabemos que os túmulos dos 3 magos, dos quais 2 se chamavam Gaspar e Melchior, nomes puramente teutônicos, soando muito pouco a caldeus e sendo Baltazar a única exceção, são apontados pelos sacerdotes na famosa Catedral de Colônia, onde não apenas se supõe, mas se afirma que estão enterrados os corpos dos magos. Fim da observação número 21. Continuação da narrativa. Acrescentavam que ela absorvia os 70 planetas que presidem ao destino de várias nações do globo. Observação número 22. Esta tradição dos 70 planetas, que presidem o destino das nações, é baseada no ensinamento cosmogônico oculto, segundo o qual, além de nossa própria cadeia setenária de mundos e planetas, muitos outros existem no sistema solar. Continuação da narrativa. Em virtude dessas profecias naturais, diz o Dr. Sepp, estava escrito nas estrelas do firmamento que o Messias nasceria no ano lunar do mundo 4320. Naquele ano memorável, em que todo o coro dos planetas celebraria o seu jubileu. Observação número 23. Trecho retirado do Livro dos Espíritos no tomo 4, página 67. Continuação da narrativa. No começo deste século, século XIX, reclamava-se com verdadeiro furor a devolução pelos hindus do suposto roubo que teriam cometido contra os judeus, tomando-lhes os seus deuses, os seus patriarcas e a sua cronologia. Wilford reconheceu Noé em Prithu e em Satyavrata, Enos em Dhruva e até Assur em Ishvara. Depois de terem residido tantos anos na Índia, alguns orientalistas deviam pelo menos saber que os brahmanes não eram os únicos que possuíam aquelas figuras, ou que haviam dividido sua grande idade em 4 idades menores. Não obstante, alguns escritores em pesquisas asiáticas se entregaram às mais extravagantes especulações. A companhia S.A. Mackay, o filósofo, astrônomo e sapateiro de Norwich, observa muito judiciosamente. Segue o trecho. Os teólogos cristãos julgam
de seu dever escrever contra os longos períodos da cronologia indiana, o que por parte deles ainda seria perdoável. Mas quando um homem de saber crucifica os nomes e os números dos antigos e os retorce e falseia para amoldá-los a um sentido por completo estranho à intenção dos antigos autores, de modo que, assim mutilados, se ajustem ao nascimento de algum mito pré-existente no seu próprio cérebro, com tanta exatidão que ele se imagina maravilhado com a descoberta, então já não creio que seja tão perdoável. Fim do trecho. Observação número 24. Trecho retirado do livro A Astronomia Mitológica e a Antiga Demonstrada, parte 2 de A Chave da Urânia, nas páginas 23 e 24 da edição de 1823. Continuação da narrativa. Essas palavras eram endereçadas ao capitão, mais tarde coronel Wilford, mas podem aplicar-se a mais de um de nossos modernos orientalistas. O coronel Wilford foi o primeiro a levar a extremos suas infelizes especulações sobre a cronologia hindu e os Puranas, estabelecendo uma relação entre os 4.320 milhões de anos e a cronologia bíblica, mediante o simples processo de reduzir aquelas cifras a 4.320 anos, o suposto ano lunar da Natividade. O Dr. Seth limitou-se a plagiar a ideia daquele bravo oficial e, ademais, incidiu em considerar as cifras como propriedade dos judeus e como profecia cristã, acusando assim os arianos de se haverem apropriado da revelação semítica, quando se deu precisamente o contrário. Os judeus, por outra parte, não devem ser acusados de copiar diretamente os hindus, cujos algarismos provavelmente Ezra nem conhecia. É evidente e inegável que os haviam tomado dos caldeus justamente com os deuses desses. Converteram em 432 mil anos as dinastias divinas caldeias. Observação número 25. Todos os eruditos sabem, sem dúvida, que os caldeus reivindicavam para suas dinastias divinas os mesmos números dígitos 432 ou 432.000 que os hindus assinam ao seu Mahayuga, ou seja, 4.320 mil. Daí a razão por que o Dr. Seth de muito empreendeu a tarefa de secundar Kepler e Wilford na acusação de que os hindus os haviam tomado dos cristãos e os caldeus dos judeus, sendo que os últimos, segundo se pretende, esperavam o seu Messias no ano do mundo 4320. Como tais algarismos, de acordo com os antigos escritores, foram baseados por Berose nos 120 saros, cada divisão representando 6 neros de 600 anos cada um, perfazendo um total de 432 mil anos. Parecem ser decisivos, observa de Mirville, no livro Os Espíritos, capítulo 3, página 24. Assim, o piedoso professor de Munique intentou explicá-los no sentido correto. Pretende haver encontrado a solução do enigma mostrado, que os saros
se compunha, segundo Plínio, de 222 meses sinódicos, ou seja, 18 anos e 6 décimos, e que o calculador se reportou naturalmente às cifras apresentadas por Suídas, o qual afirmava que os 120 saros correspondiam a 2.222 anos sacerdotais e cíclicos, sendo estes equivalentes a 1.656 anos solares. Trecho retirado do livro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, página 417. Citação de Mirville. Os Suídas, porém, não disse tal coisa, e supondo que o tivesse dito, pouco ou nada provaria a sua afirmação. Os Neros e os Saros eram um espinho no flanco dos antigos escritores não iniciados, da mesma forma que o número 666 da grande besta do Apocalipse o é nos dos modernos. E os primeiros algarismos tiveram os seus mal afortunados newtons, como sucedeu com os últimos. Fim da observação número 25. Continuação da narrativa. Converteram os 432 mil anos das dinastias divinas caldeias em 4.320 anos lunares, desde a criação do mundo até a era cristã. E quanto aos deuses babilônicos e egípcios, eles os transformaram modesta e tranquilamente em patriarcas. Todas as nações foram mais ou menos responsáveis por semelhante transformação e a adaptação de um panteão outrora comum a todas elas, de deuses e heróis universais em deuses e heróis nacionais e de tribos. A veste nova que lhe deu o Pentateuco era propriedade exclusiva dos judeus, que jamais procuraram impô-lo a outra nação, e muito menos aos europeus. Sem nos determos mais que o necessário no exame desta cronologia tão pouco científica, podemos, contudo, aduzir algumas observações que, sem dúvida, hão de parecer pertinentes. Os 4.320 anos lunares do mundo, a Bíblia adota os anos solares. Não são, como tais imaginários, ainda que haja completo erro em sua aplicação, porque são o eco deformado da doutrina esotérica primitiva e da doutrina bramânica menos antiga a respeito dos yugas. Um dia de Brahma equivale a 4.320 mil anos, como também uma noite de Brahma, ou seja, a duração de um pralaya, depois do qual um novo sol se levanta triunfalmente sobre um novo Manvantara, para a cadeia setenária que o ilumina. Continuação da narrativa no próximo áudio, parte 2.